Boa noite, meus amadinhos. Bom dia e boa tarde também. Vocês estão bom? Tentando ajustar o microfone, que as crianças estão tocando o terror lá embaixo. E aí eu tive que botar o microfone aqui, que eles estão no modo turbo lá. Deixa eu dar aquela compartilhada marota com o pessoal, para eu já começar a falar com vocês. Hoje nós vamos fazer um tirar dúvidas. Basicamente um perguntas e respostas de temas diversos. E eu quero também compartilhar com vocês como é que foi o nosso evento, cara. Foi muito top. Daquela compartilhada marota assim por cima, só com os primeiros 180 aqui. Feito. Boa noite, meus amadinhos, vocês estão bom? Eu ainda não me recuperei do final de semana intenso. Cheio de experiências tops. Eu fico melhor assim? Assim parece que eu tô atacado de fígado. Assim parece que é do baço. Tá, mas pelo menos fica mais clarinho assim, acho que dá pra ver melhor. Hoje eu tô com a minha jaqueta de sofá, que nem minha filha fala. Vamos lá, meus amadinhos, vocês estão bom? Olha só, eu tenho algumas perguntas que eu nunca respondi. Sabe aquelas caixinhas que eu fico de responder e tal? E aí hoje eu disse, cara, faz tempo que eu não falo com o pessoal. Faz, na realidade, 7 dias. E aí eu mandei só dever de casa lá dentro do grupo da Alcateia. E eu sinto no meu coração de fazer um transbordo aí, tirar dúvida do pessoal. Fazer um atendimento no 0800 aqui pra reconectar com eles. Então, eu vou responder algumas das perguntas. Mas se vocês quiserem ir fazendo já desde já, eu já vou respondendo, tá? Eu separei 4 ou 5 aqui para começar, para quebrando o gelo, até vocês ir aquecendo os motores também, compartilhando e chamando mais o pessoal. Sabe como é que é, né? Nessa área de rede social, tu ficar uma semana sem aparecer, é como se não tivesse existindo mais. Mas vamos lá, meus queridos. Eu tô um pouco rouco e cansado do final de semana, porque nós tivemos o nosso evento, que foi o Caminho do Meio. Foi um trabalho fantástico que a gente desenvolveu, eu, o Marcelo e o Vitão. Nós conseguimos organizar e harmonizar, claro que não sozinhos, né, mas sempre muito bem acompanhados, as nossas vibes, as nossas frequências, e a gente conseguiu uma sintonia muito massa. Foi muito gostoso de fazer o processo. Foi um dia inteiro de evento, a gente transbordou bastante e cansamos também. A gente também cansa nesse processo, né? Tem muita troca, isso é muito legal, é muito gostoso. Foi muito massa estar com o pessoal ao vivo, porque eu mesmo, eu atendo 100% online, né? Eu dificilmente encontro as pessoas assim, né? Agora que eu estou mais inclinado a fazer coisas presenciais para conectar com o pessoal. E aí surgiu quase que essa convocação para nós fazermos o Caminho do Meio, e foi assim, ó, demais, ó. Grazi, boa noite. Grazi estava lá, ó. Se a Grazi está dizendo é porque foi. Quem sou eu para ir contra a opinião da Grazi? A Grazi está dizendo que foi top. Mas assim, amadinhos, vou começar a falar dos medos. Aí se vocês quiserem também perguntar sobre o evento, perguntem. A Lu também, mas a Lu não vale, né? A Lu não vale dizer. A Lu não vai dizer que foi top. Lu, se conseguir avisar o Alcateia lá, não sei se eles foram avisados. Mas beleza, pra que serve o medo? Primeira pergunta, pra que serve o medo? Eu sempre costumo trazer para os meus clientes uma explicação que tenha muita neuroassociação, assim, que eles consigam trazer questões do seu dia a dia para entender como é que funciona a nossa neurobiologia, o nosso comportamento. E o medo, ele é como se fosse um aplicativo que roda em segundo plano. Ele é um comportamento, na maior parte das vezes, eu ouso dizer que 98% das vezes, ele é aprendido. E ele é como se funcionasse sendo um aplicativo de firewall. Ele não vai deixar a gente se expor àquilo que atentou contra a nossa vida, né? Porque vocês já sabem, a gente tem duas funções básicas do sistema nervoso central, que é nos aproximar do prazer e nos afastar da dor. E essa função faz com que a gente crie super comportamentos. Alguns viram hábito, que são os comportamentos bons. Outros podem virar vícios, que seriam os comportamentos negativos, né? Dentre eles, um comportamento negativo que acaba existindo em paralelo é o comportamento de nos afastarmos daquilo que pode nos causar dor ou percepção de sofrimento em qualquer nível, que é o medo, né? Nós temos 2 medos só.
2 medos só. Todo o resto foi aprendido, tá bom? Então, para de dizer que tem medo de tudo e vamos prestar atenção nisso. Nós temos 2 medos só. O medo de altura e o medo de barulho. Esses são os medos originais. O resto é medo aprendido. Que tu aprendeu vivendo ou tu aprendeu observando. E também existem aqueles medos que são passados por figuras de autoridade. Que são todos os P's. Pais, pajés, pastores, primos, parentes. Né? E é muito comum nós encontrarmos medos, e quando a gente começa a olhar para os medos, nós encontramos muitos medos que não têm um sentido objetivo, porque justamente ele é algo que a gente chama de medo imaginário. Tá bem? Então tem o medo que vai ser real, ele está na iminência de acontecer. Por exemplo, eu tenho medo de agora eu estou, sei lá, tô fazendo slackline e tenho medo de cair aqui e me machucar. Tá? Ele é um medo real. Mas aí, né, eu sendo um adulto, eu no meu recurso adulto, eu vou usar das minhas habilidades psicomotoras para manter o equilíbrio, prestar atenção no que eu estou fazendo, né, e desenvolver habilidades também que me levem ao sucesso daquela atividade. Quando eu não tenho algo real na iminência de acontecer, eu tenho o que é medo imaginário. Eu tenho medo de morrer afogado por ondas gigantescas. Encontro bastante gente com esse medo, é bem comum. Eu tenho medo de voar de avião e cair, mas a pessoa nunca viajou de avião, a pessoa nunca teve. Então, tá só numa ideia, ou num filme que ela viu, ou num discurso que ela escutou, num posicionamento de alguém, ou porque, sei lá, o artista preferido que ela gostava lá acabou que se envolveu num acidente do tipo, e ela tem um medo apreendido. Ela vai usar aquilo ali como se fosse uma dor para ela, e ela é uma dor imaginária porque ela não viveu aquilo. Né? E o medo serve basicamente para nos afastar daquilo que nos causa dor. Tá? O legal sobre o desenvolvimento humano é que tu começa a te conhecer melhor, tu começa a perceber que os medos imaginários, que são quase a maior parte deles, eles não vão ser maiores do que a tua habilidade de sobrepô-los, né? De criar comportamentos funcionais frente àquele medo. Né? Isso é muito legal. Outra coisa que eu tenho aqui, muito... sempre que aparece um ou outro que é sobre narcisismo. E aí sempre tem aquela desculpa universal de que tu estavas no relacionamento com um narcisista. E aí eu digo assim, olha, a combinação de um relacionamento narcisista é de uma pessoa passiva com uma pessoa narcisista. Então, para existir o narcisista, precisa existir uma pessoa passiva. A pessoa que é passiva, que tem aquela síndrome da criança adaptada submissa, ela tem quase que todo um checklist que é percebido, às vezes, de forma até consciente pelo narcisista, e ele acaba acampando ali, né, alugando um triplex na cabeça daquela pessoa e sim, acaba controlando e fazendo um relacionamento bem disfuncional, doentio, doloroso. O narcisista também tem um certo sofrimento, mas como ele tem mais dificuldade de olhar para essa parte, quase que, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil que ele tenha uma clareza nas suas emoções, sentimentos, na sua forma de pensar, sentir, agir, que leve ele para uma autoconsciência quando ele perceber essa disfunção. Mas sim, existem narcisistas que se tratam. Eu acho que é menos de 1% deles, mas eles têm Isso é o meu chute, tá? Nunca tenho visto alguma pesquisa. Mas existem sim, e eles começam a perceber os seus processos e principalmente seus comportamentos que têm recorrência, que são um comportamento padrão, e eles começam a arbitrar, escolher fazer diferente. Embora eles tenham aquela intenção de estar no controle, de parecer sempre o bonzinho, de parecer uma pessoa que agrada para tentar manipular através disso, eles começam a identificar sim, é um processo um pouco mais longo do que o convencional, mas eles começam sim a identificar comportamentos disfuncionais e assumirem, né, a autoridade das suas vidas. Claro que também temos que levar em consideração a parte energética e espiritual, né? Então temos que ver as disfunções do Ti e as disfunções que também podem ser frequenciais, né? O que essa pessoa faz, o que ela frequenta. Então, sempre levar de forma integrativa eu acho que é o mais saudável, não é apontar dedo, dizer o que é certo e errado. Até porque narcisismo, ele é um traço. Todos nós temos. O que me faz eu querer aparecer aqui e falar com vocês, como se eu soubesse tudo e botar até ali dúvidas, como se eu fosse o dono do conhecimento catedrático do desenvolvimento humano, é literalmente o meu traço narcisista. Porque esse meu traço narcisista, ele faz com que eu me mostre para os outros. Eu quero aparecer de alguma forma. Então todos nós temos traços. Todos nós temos traços. É só tu ver quando é que tu fica mais saidinho, mais exibidinho falando, tu tá usando desse teu recurso.
Mas o que nós temos da parte disfuncional, aí já vem na parte disfuncional de Narciso, vem a parte da forma de pensar, sentir, agir, que seria, tá? Que não é só uma questão sobre posicionamento, sobre aparecer, sobre ser visto, mas aí seria o transtorno de personalidade. Aí nós entramos num campo mais de psicopatologia ali, né? Mas claro, a gente precisa de um acompanhamento e com profissionais habilitados, qualificados e altamente capacitados para fazer esse diagnóstico, para a partir daí, de forma integrativa, nós começarmos o nosso trabalho. Né? O que eu vejo do pessoal reclamar de narcisismo, às vezes é só ego ferido, tá? Então, tipo, eu tive um relacionamento, terminei, porque minha ex era narcisista. E aí porque ela viu um ou dois itens de uma lista que ela viu num story ali, dizendo, se tem esses 10 itens, seu relacionamento é doentio, ela diz que já sai, né? Olha, foi assim, foi a pior coisa. Então, às vezes, na maior parte das vezes, eu encontro homens e mulheres feridos, né, com seu ego ferido, com a sua criança interior tomando conta de si, em vez de estar no adulto, estar no recurso, está na criança, e isso faz com que eles acabem rotulando, apontando o dedo, criticando, julgando, comparando, tá? Porque eles estão naquela dor e eles querem botar o problema pro outro. Então, trabalhando isso, né, fazendo com que tenha um acolhimento da criança exterior, deixando a pessoa apta, saudável, funcional para a vida, ela sai desse ciclo. Mas assim, manter um relacionamento narcisista é manter uma dor constante. E sim, é muito difícil a pessoa atingir um nível de consciência onde ela consiga olhar e, nossa, então é isso. Agora tudo fez sentido. Às vezes a pessoa demora para virar a chave. Aí quando normalmente eles percebem, eles estão afastados de todo mundo, foram até morar em outra cidade, e aí estão numa codependência daquele parceiro, daquela parceira, que tem o transtorno de personalidade, e aí fica mais difícil ainda. Então, primeiro é o autoconhecimento. Eu acho que teria que ser assim, sempre primeiro o autoconhecimento para depois os relacionamentos. A gente sabe que não acontece nada assim, mas a gente trabalha da forma que a gente tem disponibilidade. Então, entender que relacionamento narcisista acontece com uma combinação. Eu gosto muito de uma frase que o Ricardo Ventura fala, que é combinação de chave e fechadura. Então é a combinação de uma pessoa controladora, com além de traços, né, o transtorno de personalidade, com uma pessoa passiva, que tem grande necessidade de aprovação, que tem muito medo de abandono, que tem grande dor de rejeição, e aí ela vai fazer de tudo, vai entrar num agradadorismo, que eu gosto de dizer, que seria para fazer de tudo para manter aquele relacionamento e ela se sentir pertencente a ele. Tu vai ver, tem muitas disfunções, tanto com homens quanto com mulheres, que tem a dor de narciso quando vem da parte, principalmente, da parte da fase edípica. Então ali existe uma busca, né, pelo papai e pela mamãe, e eles fazem essa manutenção desses relacionamentos. Muita loucura? Que legal, Edna. Outra coisa que eu tenho que falar sobre perdão. Vocês podem fazer uma pergunta aí, tá? Eu vou ler as principais que eu separei. Na realidade não foi as principais. Eu peguei as primeiras ali que fazia tempo que eu não respondia e tô respondendo. Perdão. Bora. Perdão nós falamos esse final de semana. O Marcelão encabeçou a parte do perdão ali, fez vários exercícios com o pessoal lá. Foi muito top. Mas perdão. Perdão é quando eu aprendo com aquilo que me causou dor e eu paro de sofrer por aquilo. Se tu ainda sofre porque o teu Enzo ou tua Valentina interior está ferido por causa de qualquer dinâmica que seja, tu precisas fortemente trabalhar o teu adulto para que tu entendas que se ainda dói, se ainda incomoda, se ainda é trauma, é porque ainda não houve aprendizado. Depois que tu aprende com aquilo, deixa de ser trauma. Tá? E isso pode parecer generalista demais, mas sim, depois que tu aprende com a situação, aquilo deixa de ser trauma. Então o perdão é quando eu escolho, além de aprender com aquilo que aconteceu, eu escolho liberar a pessoa. Eu não preciso mais ficar segurando aquela pessoa. E eu também não preciso ficar me culpando. Então o perdão é um movimento que ele é multifatorial. Eu digo que para tu fazer o perdão de uma pessoa, tu primeiro passa pelo auto-perdão, depois passa pelo perdão da pessoa. Então ele é muito democrático. O perdão é para todo mundo. E o perdão não é sobre sobre a pessoa ou sobre tu ser melhor que a pessoa, tá? A pessoa ser inferior ou tu ser superior a ela. O perdão é sobre tu entender que tu não precisa perder tempo com aquilo que te machucou no passado e não tá mais machucando. Tu só tá fazendo manutenção. É como, sabe quando a criança é pequena e ela se machuca, ela nem viu que machucou, nem viu que cortou o dedinho, mas daqui a pouco tu olha e ela vê o sangue e ela começa a chorar. É isso. Quando tu não perdoa, tu fica todo dia que nem como se fosse aquela criancinha olhando pro dedinho e chorando de novo por uma coisa que já até cicatrizou.
entende? Então é só o fenômeno do sistema medroso, né? E claro, aí existem dinâmicas também narcísicas, inclusive, mas existem dinâmicas que podem trazer a manutenção desse sofrimento, né? Como por exemplo a vingança, o vitimismo. Então a pessoa costuma segurar o perdão como se o perdão fosse um negócio divino, e perdão não é divino. O divino é desculpa. Já explico. Entenderam? Pegaram o código? Divino é desculpa. Perdão é totalmente humano. Perdão é a gente que faz mesmo. Perdão significa passar pela dor. Passou pela dor, perdoou. Quer dizer que tu aprendeu com aquilo, e quando tu aprendeu com aquilo, aquilo deixa de ser dor. Perdoou, passou pela dor. A desculpa, quem vai tirar a culpa, aí sim a gente pode dizer que é Deus. Deus é que vai tirar a culpa. Mas, por exemplo, se a pessoa me roubou, se a pessoa me fez algum mal, ele segue tendo a culpa. Ele pode ter o meu perdão por aquilo. Eu entendo, tu fraquejou, foi assim, foi assado, aconteceu dessa forma, tu não tinha conhecimento, ou tu não tinha tanto acesso às ferramentas intelectuais. Tá, beleza, entendeu? Eu perdoei. Tá? Mas a culpa segue sendo. A pessoa fez uma infração, a pessoa cometeu um erro. Né? Então eu não tiro a culpa de ninguém. Eu só perdoo, passo pela dor. A dor que eu percebi, não que o outro. E às vezes tu falar sobre perdão pode ser extremamente arrogante, porque se tu vai falar de perdão de pai e mãe, isso é uma coisa completamente descabida. Né? Então, quando eu escolho olhar para essa potência que eu tenho dentro de mim, de ter autonomia, eu digo assim, ó, eu não preciso fazer o alvará e me passar pro nome da pessoa. Né? Quando eu não perdoo, é como se eu tivesse feito o alvará e me passado pro nome da pessoa. A pessoa me controla. Quando eu entendo isso, eu simplesmente consigo passar pela dor, aprender com aquilo para que eu não repita mais. Então eu começo a desenvolver uma antifragilidade a partir disso. O perdão é para a própria pessoa, isso aí, Edlair. É exatamente isso. Vocês podem perguntar aí, eu não vou demorar muito mais, que eu tenho janta para fazer. E aí o que acontece? Essa dinâmica de perdão, eu entendo o perdão a partir da consciência que eu tenho. Então tem pessoas que elas vão demorar para liberar esse perdão. Né? Então a gente trabalha com outros subterfúgios, como por exemplo, eu não vou trabalhar, vamos supor assim, ó, uma dinâmica de abuso. Eu não vou trabalhar direto numa regressão, num negócio que a pessoa vai voltar para aquela situação. Não. Eu faço primeiro o acolhimento da criança exterior, por exemplo. E a partir dali a pessoa vira uma chave. Ela começa a ficar mais autônoma, ela começa a ficar mais consciente dessas emoções e sentimentos. E a partir daí, a pessoa começa a ver sentido em soltar aquela dor. Entende? Se machuca, pensa assim, ó. Se doeu, é do eu. Isso eu aprendi estudando medicina ayurvédica. Se doeu, é do eu. Entende? Então tem coisa aí pra ser visto. Sempre que tu ficar de murmurinho, reclamando, terceirizando a responsabilidade, saindo do teu protagonismo, tu tá infantilizando. Aí tu vai estar no Enzo e na Valentina. Certo, 200%. Sim, adorei, graças. Se machuca, estamos no Enzo ou na Valentina. Não, estamos na Valentina mesmo. Manda pergunta aí. Eu vou fazer mais 2 ou 3 aqui. E vou cuidar da minha vida. Dependência, por exemplo, em relacionamentos. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela cria uma codependência para ficar preso no ex ou na ex, ou até mesmo no atual, para fazer manutenção de uma dor que ela tem por estar infantilizada. E aí ela fica empurrando um relacionamento merda por vários anos até virar a chavezinha, e às vezes vira mesmo, às vezes vem do acolhimento da criança exterior, ela vira a chave de cara. Sinto muito, mas eu não preciso mais carregar isso. Agora eu sou adulta, e vou cuidar da minha vida, e tu pode cuidar da tua, e tá tudo certo. É bem comum, tá? É bem comum. Mas assim, ó, muito comum. O que nem a pessoa diz, perdoei a traição, e aí fica todo santo dia remoendo aquilo. A gente chama de ruminante emocional. Você fica todo santo dia batendo naquela mesma tecla, que o fulano falou, ela vai lá e volta. O fulano falou, ela vai lá e volta. E aí, porque eu não consigo te perdoar. Porque isso me doeu. Porque, sabe, fica sempre naquela.
Sempre, 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 sempre. Isso é uma forma de fazer manutenção do sofrimento. Aí a pessoa também, às vezes, ela escolhe sofrer dessa forma, porque se ela liberar se liberar do relacionamento, ô Helenice, minha mãe do coração, tá bem? Se ela se liberar desta dor, ela vai liberar o outro e ela não quer ver o outro feliz. Tá? Porque ela não tem dentro dela essa capacidade. E aí a gente faz o acolhimento da criança interior, que é quase que uma panaceia. Eu sempre começo qualquer atendimento, qualquer processo terapêutico com o acolhimento da criança interior. Inclusive foi uma das dinâmicas que nós fizemos lá no evento, no final de semana, no sábado, porque nós tínhamos muita coisa para trabalhar. E se a gente deixasse para qualquer outro momento acolher a criança interior, a gente ia poder fazer com que as pessoas criassem resistência no processo. E a partir disso, a gente entende que não, primeiro a gente acolhe a criança e depois a gente faz as outras dinâmicas. E fluiu super bem, porque realmente as pessoas criam resistência. Essa história de a gente fala de criança interior, é só tu entender que na fase de morte do teu sistema nervoso central, tu não tinha o discernimento que tens hoje. E muito do que tu está sofrendo hoje, das manutenções das dores que tu fazes hoje, ela vem daqueles processos dolorosos que foram mal interpretados da fase de infância. E aí quando tu tens o conhecimento hoje, tu vai lembrar de coisas que tu fez no passado, que tu não vai sentir dor, nem vergonha, nem medo. Mas aquilo já aconteceu, já foi registrado e fica regendo o teu comportamento em alguma circunstância, na forma de pensar, sentir, agir. E aí aquilo te trava na vida. E às vezes as pessoas, por exemplo, para liberar, como eu falei, para liberar perdão, elas precisam acolher crianças. A pessoa para trocar de emprego precisa acolher criança. Às vezes a pessoa perdeu o medo de falar em público, ela precisa acolher a criança. Para largar um vício, ela precisa fazer isso. Porque a partir desse momento, quando as dores dessa criança foram atendidas, é que ela consegue de forma adulta, né, se governar, arbitrar as suas escolhas com mais consciência e fazer, além de escolhas mais conscientes, se colocar no protagonismo para que todas as outras possam partir desse pretexto de que não, eu me governo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu vou fazer de tal forma, eu vou escolher isso e assim por diante. E é aí que as pessoas começam a ver o quanto que elas ficam se envenenando diariamente nas dinâmicas do dia a dia, né? Nos relacionamentos, nas dores, nos rótulos, nas comparações, nos julgamentos. Tá? É batata. Mais alguma? Diferença de raiva e ira. Diferença de raiva e ira. Me lascaram. Raiva e ira, tá? Raiva é como se fosse quando o Enzo, a Valentina interior, ele quer dar um jeito de chamar atenção. É tipo o coleguinha tirou uma coisa da mão, ele vai lá e quer tirar da mão e dá um tapa no coleguinha. Tá? Ira é uma energia de movimento. Raiva não tem evolução. A ira é quando a evolução é a raiva ao quadrado. Não, meu ovo, não é assim. Tá? Não funciona assim. Tá? Ira é quando eu tenho energia de movimento, é quando eu uso daquela gana para avançar. É quase que uma função correlata da libido, mais ou menos. Mas é uma energia de movimento, tá? O que acontece com a ira? Eu sempre dou o exemplo de um pedreiro quebrando uma parede. Tá? Tu vai ver ele fazer uma cara de mal com a língua pro lado, batendo ali, mas ele não quer matar a parede. Ele só está quebrando a parede. Ele não está com raiva, ele está usando ira ali. Tá? E ira é energia de transformação de movimento. Tá? Comumente, quando nós nos pegamos sentindo raiva, a gente começa a perceber dinâmicas de querer chamar a atenção da mamãe e do papai para querer colinho de papai e mamãe. E aí tu começa a olhar e tu começa, faz sentido mesmo. Eu, sei lá, fui pedir dinheiro emprestado pro meu pai negou e agora, ó meu Deus, o que eu vou fazer? E aí tu começa a perceber que não, de certa forma meu pai está me empurrando para a vida quando ele faz isso. Está dizendo que, dá teus pulos, tu é capaz. Só que eu quero enxergar com o Enzo e vou dizer, não, meu pai não me ama, ai que raiva dele. Então a raiva, ela aprisiona, sem contar que ela é muito deletéria para o organismo, né? Sábado no evento eu me senti leve demais. Pela primeira vez eu me senti em casa e acolhida na minha família. Soube de onde eu era, só agradecer por isso. Não, o mérito é todo teu. Parabéns, Edna, por se entregar, por confiar no nosso trabalho. Manda mais, manda mais. Manda mais, bora. Pode perguntar até as horas. Próximo. Vocês podem mais, vocês podem mais.
Não, 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 não. É o Vitor que tá me imitando. Eu cheguei aqui antes. Você era eleito o malvado favorito 2. Não, não, não. Não, o Vitor é mais. O Vitor é muito malvado. Não. O Vitor chega a ser ignorante. Tá louco, tio. Cru de bagual. E isso que eu que vim dos Pampas. Não, não. O Vitor é. Pode deixar o nível de malvado favorito com ele. Eu sou eu. Sou delicadinho com uma pétala. Mas é que tá. É que comumente a gente busca falar para adultos. E a pessoa que às vezes se sente, sei lá, atingida por causa de um posicionamento que teoricamente, né, seria da liberdade do outro se posicionar, né? Se sente atingida com isso é porque ela tem muito mais coisa dentro dela para ver. Então, assim, às vezes pode parecer para a pessoa algo e ela nos conecta com aquilo. Esse é o nosso ponto de corte, entendeu? A gente não quer fazer a manutenção parecendo fofinho. Não, vai encontrar a realidade sempre. Sempre vai encontrar a realidade. Entende? Então, tu vai ver o Marcelão lá, Marcelão mais no seu estado búdico lá, tudo tranquilão, falando assim, no jeitão dele. O Vitor mais tocado no cão, querendo bater nas pessoas. E eu daquele meu jeitinho. Aquele jeitinho especial, aquele molho especial. Mas esse é o ponto de corte, porque isso vem do posicionamento. Tá? O posicionamento dos três, isolados, talvez não agradasse nem metade do pessoal que estava lá. Mas como nós juntamos os três, fizemos um bem bolado ali, nós conseguimos harmonizar a personalidade de um com o outro ali, e a gente conseguiu trazer uma equalização para o evento, né? Então o posicionamento ele é excludente, sim. Ele acaba que as pessoas que são mais sensíveis no sentido de estarem infantilizadas, elas não acompanham muito o trabalho, né? E eu sou uma pessoa que até acabo meio que fazendo isso nas lives também, né? Eu acabo dizendo, não gostou, pode sair, não precisa ficar aqui e tal. Porque, cara, não adianta ficar aqui e ficar zicando, ficar incomodando, né? Então, se existe algo que eu possa fazer para ser contribuição, cara, eu tô sempre, 2 vezes por semana, eu tô fazendo live, me colocando à disposição, trazendo algum conteúdo, né? A gente já tem umas 300 horas de conteúdo em YouTube, Instagram, até mais, né, se for contabilizar os dois, e a gente se coloca à disposição para transbordar. Se a pessoa não usar o espaço que tem para perguntar e quiser se ofender, sinto muito, estou falando com o Enzo, e eu não sou pedagogo, eu sou psicoterapeuta, eu não sou pedagogo, não vou lidar com criança não. Uhum. Só capaz, Grazi, Grazi, eu não tenho mais nem cabelo pra estar me ofendendo, Grazi. Não se preocupa, tá, querida? Eu sempre puxo pro adulto mesmo. Massa Júnior, prazerzão. A forma com que nós temos, a disposição que nós temos de olhar para a vida é a disposição que nós temos para resolver problemas, tá? Então, se a pessoa não tem disponibilidade e nem disposição, por exemplo, disponibilidade, a pessoa ela vai escolher fazer algo. Bruno, eu tenho disponibilidade de ir na tua casa sábado à tarde, beleza. Mas ela chega e vê eu cortando grama. Se ela está disponível, ela vai estar disponível para fazer o que precisa ser feito. E aí daqui a pouco ela até se oferece para me ajudar, entendeu? E tem pessoas que elas têm uma certa disponibilidade para fazer manutenção do sofrimento. Tem muito terapeuta fazendo isso. Joguinho de papai e mamãe. E quando a gente se posiciona para a vida, a gente começa a cortar essas crianças, né? Essas crianças que estão em corpos de adultos. E aí as pessoas começam a hostilizar ou a achar errado isso, mas é uma questão de tu também criar um processo de seleção. Tu também faz com que as pessoas fiquem à tua volta por causa dos resultados e não por causa que estão ouvindo coisas que querem. Que se tu olhar para o mundo como é que está hoje, é um bando de Enzo e Valentina procurando grupos. Olha o módulo do eu aí no feed. É um bando de Enzo e Valentina que fica procurando grupos de pertencimento para ficarem dentro de uma bolha protegidas, e tudo que está fora daquela bolha é hostil, é primitivo, é perigoso e eu tenho que rechaçar. E aí, quando a gente está no adulto, a gente entende que cada um tem seus BO. E eu não sou obrigado também a te aturar porque tu tem teus BOs, e também não sou obrigado a querer que tenha pena de mim porque eu tenho os meus BOs. E isso é estar no adulto, é entender que o outro tem suas dores, eu tenho minhas dores,
E tá tudo certo, uai. Se a pessoa não quiser olhar para as dores, quem é que vai sofrer? Eu não vou ficar na volta de uma pessoa, sei lá, que me distrata. Entendeu? Eu não preciso brigar com uma pessoa que me distrata. Claro, guardar as proporções, porque eu também consigo ser tão louco quanto. Mas eu escolho ser adulto o suficiente para evitar conflito. E eu não vou ficar forçando uma realidade. Entendeu? Ah, vou ficar ali só porque é bonito. Não, eu vou cuidar da minha vida. E assim, ó, o tempo que a gente divide aqui, por que às vezes a gente pode parecer mais ríspido no nosso posicionamento? Bom, vou pegar pelo exemplo eu e o Vitão, né? A gente tem um comportamento, vamos botar assim, um pouco mais direto, hostil, talvez para alguns. Mas, cara, a gente está entregando aqui um negócio que nunca mais vai ter na vida, que é o nosso tempo. Cara, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu podia estar com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe que está bem adoecida. Podia estar fazendo qualquer coisa. E eu estou aqui transbordando o pouco que eu sei para fazer com que mais pessoas se permitam olhar para seus recursos adultos e a partir daí ter uma vida mais plena. Ponto, acabou. Mas aí as pessoas vêm com um papinho de tu é careca, não gostei. Cara, tá tudo certo, meu. Se tu é adulto e tu tem necessidade de falar das coisas que tu não gosta na rede social, é porque tu não tá bem no adulto, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando fizer sentido para ti, cá estarei. Com 1000 horas de conteúdo aí para tu assistir, para tu fazer quase que uma formação assistindo todos os meus vídeos. E aí tu vai te tornar uma pessoa mais adulta. Mas não é sobre certo e errado, tá? Nunca tu vai ver eu dizendo faça isso ou faça aquilo. Não é assim que funciona. Tá? É sobre tu entender o que é funcional para ser feito. E quando a pessoa está nesse ciclo de vitimismo, de insucesso financeiro, de insucesso no relacionamento, tá sempre cheia de BO, é porque ela não está no recurso adulto. Porque a gente cria uma forma de trazer dor para o pai e para a mãe. Tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu trago dor para meu pai e para minha mãe? Tá? Com o vitimismo, que é a forma mais refinada que tem de vingança. Aí a pessoa fica cultivando insucesso no relacionamento para dizer, olha mãe, tu não me ensinou o teu relacionamento, olha pai, tu não me ensinou a procurar um bom homem, uma boa mulher, sei lá. Tá? Claro que os casos são os mais diversos, tá? Eu estou generalizando muito. Boa noite, meu coração iluminada. Lembra que tu só vê em mim o que transborda em ti. E aí, escolher trabalhar com um público adulto faz isso, entendeu? Porque as pessoas que são super ofendidas ou que, resumindo, são infantilizadas, elas não dão conta de acompanhar. Pô, cara, eu tô com um grupo da Alcateia lá, a gente chegou a ter 290 pessoas, acho que tem 260 agora. Os caras não dão conta de fazer o que tem que ser feito. E aí eu passo as dinâmicas, tu acha que eu vou perder meu tempo, ficar revisando? Cara, eu tô sempre disponível. Eu tô aqui agora mesmo, por exemplo, de 260 pessoas, a gente não chegou a ter 20 aqui agora. Tá? Por quê? Porque quando fala com dor, tu tá falando com adulto. E nem todo mundo tá disponível para estar no adulto o tempo todo. Porque estar no adulto implica em olhar para tuas dores e tu vai ter que engolir essa massa azeda que é ver que tu tá sendo um Enzo ou uma Valentina em alguma perspectiva da tua vida. Em alguma dinâmica da tua vida tá sendo Enzo e Valentino. E aí isso é só para adulto. O meu trabalho, o trabalho do Vitão, do Marcelo, é o trabalho só para adulto. Não vai... Eu acho que é muito difícil tu encontrar um nível de pessoas que, sei lá, não dá para comparar, por exemplo, um influencer que vai falar com as massas e generalidades, tá? Coisa do terceiro chakra para baixo, com um terapeuta. Porque nós trabalhamos com coisa para adultos, nós trabalhamos com dores. E normalmente, o pessoal que está buscando distração é porque quer fugir de alguma dor, a gente trabalha com a realidade. A gente trabalha dizendo, sim, a pessoa olhar para isso. E isso é uma coisa que é cutucacional, como eu gosto de dizer. E é para adulto. É isso aí, não tem muito mais o que fazer não. Dúvidas? Deixa eu ver se não tem mais nenhuma. Quem quiser entrar na Alcateia me chama, se estiver vendo isso aqui gravado depois, que eu mando o link da Alcateia, tu vai preencher um formuláriozinho, não paga nada por enquanto na Alcateia, mas em breve nós vamos fazer os alfas da Alcateia, e os alfas da Alcateia eles vão pagar um preço simbólico, porque eu vou fazer dinâmicas com o pessoal. Provavelmente eu vou fazer quinzenal, dinâmicas quinzenais, só com os grupos dos alfas ali. Então é tipo uma Netflix de desenvolvimento que tu vai ter, e nós vamos trabalhar corpo, mente e espírito nesse processo. Feito? Se tu não conhece ainda, aproveita para dar uma rolada ali no feed, para ver algumas lives que eu fiz, que tem algumas lives abertas aí que eu dividi com o pessoal aqui no Instagram.
Maravilha, queridinhos? Vou cuidar da minha vida. Era isso. Por hoje é só. Perguntas e respostas, que teve mais respostas do que perguntas. Mas eu gosto de ser transbordante assim. Eu acho que a pessoa tem que falar de um tema que é complexo com poucas palavras. Sem mais. Sem mais. Gratidão, meus amadinhos. Respirem fundo, voem alto, cuidem de suas vidas. Qualquer coisa que precisar, eu estou sempre disponível. Ó, beijos de luz. Exatamente. Para a gente diminuir a autossabotagem, a gente tem que estar mais no adulto. É quase que a única forma, tá? A única forma de estarmos no recurso. Feito, amadinhos. Ó, beijos de luz. Cuidem de suas vidas.